Então não estou mais uma vez aqui lutando somente pela minha liberdade, estou lutando pela liberdade do pai que não quer aceitar um homem com pênis dentro de um banheiro de sua filha de 6, 5, 7 anos de idade ou de qualquer mulher e tem o direito sim de ser contrário disso e não ser colocado, taxado como um criminoso. Criminoso, por exemplo, é o que está agora na presidência. Criminoso, por exemplo, são as pessoas que não falam do que está acontecendo hoje no nosso país com escândalo após escândalo. Isso para mim é criminoso. Talvez se eu tivesse colocado dinheiro dentro da cueca e não tivesse colocado uma peruca, teria sido menos escandaloso para deputado e toda essa patota da esquerda. É caso de banimento do deputado Nicolas Ferreira das redes sociais, deputada? Olha a carinha dela de deboche. Olha, Basília, em primeiro lugar, Nicolas, tu é transfóbico. Tudo que tu falou foi um conjunto de transfobia. Bom, tu serviu a carapuça e tu te auto-intitulou fascista. Eu concordo, mas eu não tinha usado como definição. Acho que tu é a expressão de um pensamento neofascista, mas esse eu não tinha colocado. Agora, toda essa verborragia que tu falou nos últimos 5 minutos é a expressão do tamanho da tua transfobia. Na verdade, quem quer fechar o parlamento são vocês. Quem estimulou 8 de janeiro foi tu, nas tuas redes sociais e na organização de uma extrema-direita golpista que, durante a pandemia, ao invés de salvar vidas, estava fazendo atos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, estimulado pelo Bolsonaro e apoiado por ti, né? Eu acho que já teria razões, Basília, ou várias outras razões, para o Nicolas ter sim a sua rede social banida ou tolhida, porque a liberdade de expressão nunca é uma liberdade de opressão, nunca é para fomentar um discurso criminoso, de ódio, etc. Nós lutamos para que o povo tenha mais liberdades. Nós derrotamos a ditadura civil-militar justamente que tenha liberdades para reivindicar, para lutar, para se auto-organizar. Agora, Mais liberdade com a esquerda querendo censurar a internet? Isso é liberdade? Complicado, hein? não liberdade para fomentar a violência física, porque o discurso de ódio que tu me perguntou, ele não se prolifera só nas redes. Ele se prolifera nas ruas, quando assassinam com requintes de crueldade a comunidade LGBT do país. Tu cometeu na tribuna da Câmara um crime imprescritível e inafiançável. E não pode passar batido. E não pode parecer natural. E não pode parecer que é aceitável que alguém que está num mandato, num cargo de poder, use seu cargo de... Isso aí que ela tá falando é pesadíssimo, hein? Rapaziada do céu. poder para oprimir e violentar pessoas Brasil afora. As mulheres brasileiras no seu Dia Internacional das Mulheres e as mulheres trans. Cara, eu acho que se fosse uma pessoa de direita que estivesse falando essas coisas que ela tá falando, com certeza uma punição já teria sido aplicada nela, não é verdade? Se tu quer debater criminoso, eu acho que tem muito criminoso para debater. Eu queria saber a tua opinião das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre as joias milionárias roubadas pelo teu ex-presidente criminoso. Eu queria muito saber a tua opinião sobre o orçamento secreto que deu estabilidade com bilhões de recursos públicos do povo brasileiro para o Bolsonaro, teu presidente, comprar uma base alugada aqui na Câmara dos Deputados. Aí, tu não fala nada, porque a corrupção de um dos governos mais corruptos da história do país, que foi o teu governo, combinado com uma agenda de retirada de direitos e de liberdades democráticas, para ti agrada. Na verdade, o que tu defende é um sistema político que não tem auto-organização para o povo poder lutar, para as LGBTs poder lutar, para as mulheres poder lutar, para os sindicatos poder lutar, para que o teu... Olha a cara do Nicolas. Ela é totalmente desequilibrada, cara. turma construa um mecanismo de poder, que é a agenda econômica antipovo, que é a que tu defende, sem liberdades democráticas. Mas desculpa, vocês foram derrotados no primeiro turno, foram derrotados no segundo turno e foram derrotados na aventura golpista do 8 de janeiro. Agora o que te resta é responder sim nos inquéritos dos atos antidemocráticos. O que te resta é responder no Supremo Tribunal Federal o que tu estimulou naquele ato golpista e vergonhoso aqui em Brasília em 8 de janeiro. O que te resta é responder pelo crime de transfobia que tu cometeu na Câmara dos Deputados e que tu está cometendo aqui reiteradamente de maneira irritante. Mas eu tenho uma máxima para mim, que eu não costumo interromper nem bobagens, né, nem histeria, como tu diz, né, que os homens sempre usaram isso para atacar as mulheres, coisa bem velha, né? Tu é jovem, mas tu reproduz toda aquela quinquilharia, né, da misoginia, do machismo e do patriarcado. Meu povo e minha porva, que debate que foi esse entre a Fernanda Melchione e o Nicolas Ferreira. Rapaziada, o Nicolas Ferreira, ele amassou a Fernanda, a esquerdista do PSOL, que tá totalmente desequilibrada. Cara, só de olhar pra carinha dela assim, ó, já me dá uns nó na tripa, velho. Mas beleza. Lembrando aqui, ó, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, considere ser inscrito, que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui, beleza? E assim também você me motiva a continuar trazendo vídeos aqui pro canal, porque, meu amigo, falar de política no Brasil não é fácil. Então dá essa moralzinha aí pra mim. E uma outra coisa, deixa o seu comentário sobre esse vídeo, sobre a posição do Nicolas. Você concorda com ele? Eu respondo todos os comentários, beleza? Porque uma coisa que eu gosto é de ler os comentários pra ver aí o que a galera pensa sobre esses temas, vamos dizer, polêmicos, não é verdade? Sem muita enrolação, vamos aqui pro vídeo, ó.
Para mim, decoro parlamentar é você realmente ter uma atividade que está de acordo ali com a liturgia do cargo, como deputado federal, como senador, enfim, que realmente não ultrapasse dos seus direitos constitucionais. Portanto, tudo aquilo, por exemplo, que está ali verificado no artigo 53, onde parlamentares, sejam deputados ou senadores, estão imunes a qualquer palavras, votos e opiniões durante o seu mandato. Então, acredito que o decoro parlamentar esteja abrangido aí nesse sentido. Deputada Fernanda Melchiona, para a senhora o que é decoro parlamentar? Olha, Basília, primeiro te cumprimentar e dizer que, obviamente, não tem nada de liturgia do cargo atacar as mulheres brasileiras. É uma vergonha que tu fez, Nicolas. Tu desrespeitou a todas nós no nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. Que as Ela mulheres perguntou o conceito, deputada, não o que você acha. A galera não perde a oportunidade de atacar o Nicolas, né? É uma simples pergunta e ela já quer fazer aí uma lacração. Não te interrompi, aliás, tu me respeita, eu sei que tu não gosta de respeitar as mulheres, mas a mim tu vai respeitar. E nós vamos lutar para que tu respeite as mulheres brasileiras, porque tu precisa sim ter teu mandato cassado. E outra coisa, imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Em nome da liberdade, dos votos ou de opinião, não significa liberdade para oprimir. E o que tu fez foi oprimir, não só as mulheres brasileiras, mas o conjunto das vozes democráticas que sabem que, por exemplo, hoje, os feminicídios estão à altura graças ao governo criminoso que tu apoia. Olha a carinha da repórter aqui no meio. Acho que ela tá pensando, o que eu tô fazendo aqui? Os estupros estão às alturas graças ao fechamento das políticas e a redução de verbas de proteção à vida das mulheres. Que a comunidade trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é 76, muito em função dos discursos de ódio que tu reproduz. Então é óbvio que um discurso machista, transfóbico, misógino, não só não respeita o decoro parlamentar, como não respeita a Constituição Federal. Deputado Nicolas Ferreira, como que o senhor reage às acusações de que o senhor faz parte daquela ala de parlamentares pouco expressivos que utilizam da sua faceta de polemizar para aparecer? A deputada tem uma dissonância, né, cognitiva de responder a pergunta e falar o que ela acha. É impressionante que você me perguntou o conceito do que é decoro parlamentar, eu dei o conceito de decoro parlamentar e me ative, né, aqui a pergunta. Mas enfim, continuando. Eu acredito que todas essas acusações, né, não passam aí de uma mera histeria coletiva e narrativas. Afinal de contas, eu estava ali defendendo o direito de mulheres. Por exemplo, de dentro do banheiro, você ter a possibilidade de trocar de roupa sem ter um homem com pênis adentrando ali dentro do banheiro feminino. E também o direito das mulheres de terem uma competição justa, uma vez que nós vemos diversos casos, e não casos isolados, mas casos que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e aqui, inclusive, no Brasil, de homens biológicos competirem em competições femininas, o que, de fato, aí é uma injustiça. Há de se ver a realidade, não com amarras ideológicas, mas sim através da realidade, que há uma diferença entre homens e mulheres biológicas, principalmente. E isso eles querem simplesmente ignorar. E todos esses ataques e discursos com relação à homofobia, à transfobia, eu acho que, inclusive, reduz o debate sobre o que, de fato, é transfobia. A transfobia ela é uma doença, uma pessoa que tem aversão ali ao homossexual, ao trans, e inclusive, para ver o tanto que o meu discurso, quando se tira ali as escamas ideológicas, você consegue ver que vários LGBTs, pessoas que são transexuais, estão me apoiando, por compreender que é necessário ter uma solução para tudo isso. Inclusive, proponho aqui para a deputada, para que a gente penalize as pessoas, né, que cometam crimes aí com transexuais, para que não tenha progressão de pena, nenhum tipo aí também de mordomia para essas pessoas que cometem crimes contra trans ou contra qualquer outro tipo de pessoa, né, para ter um enrijecimento ali da pena. E também para poder resolver e realmente sepultar aí essa questão de banheiros e competições, para que a gente tenha um banheiro neutro. Não um banheiro trans, mas tem um banheiro neutro para que quem quiser entre. Ou seja, se você acha que você possa colocar a sua filha dentro de um banheiro de um homem, você faça isso, seja coerente com a sua ideologia e coloque ali sua filha em um banheiro neutro. Da mesma forma também, as competições aí têm uma ala de competições neutras, ou seja, a gente realmente vai ver quem é coerente com o discurso e quem simplesmente tem uma histeria coletiva, igualmente a deputada aqui. Com essa fala do Nicolas aí, é justamente nesse ponto que eu queria que vocês deixassem as suas opiniões aqui embaixo, pra gente poder debater um pouco e eu poder também ver o ponto de vista de cada um, porque é bem polêmico, né? Eu, nesse sentido, só pra ser bem objetivo, eu concordo 100% com o Nicolas, beleza? Olha, Basília, eu não tenho dúvida de que o Nicolas Ferreira é a expressão de uma extrema-direita reacionária e conservadora que não aceita o avanço da luta das mulheres e da comunidade LGBT. Histeria coletiva, problemas cognitivos, é como vocês historicamente reagem às mulheres que lutam e falam as suas opiniões, mas apesar de vocês, nós estamos avançando em passos menores do que deveríamos, porque infelizmente a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade, a nossa participação na política é ainda muito distante da nossa representação na base da sociedade, mas nós, felizmente, estamos passando por cima dessas vozes reacionárias que tu
representa. E quando tu faz todo esse discurso, eu topo muito acabar com as mordomias de quem é transfóbico, a começar a tua. O teu mandato não pode proteger um crime que tu cometeste, por isso nós vamos lutar pela tua cassação no Conselho de Ética e no Supremo Tribunal Federal. Crime é crime e o que tu cometeu é imprescritível e inafiançável. Em terceiro lugar, nós não precisamos de machistas dizendo que estão usando espaços para defender as mulheres. Nós mesmos nos defendemos, é claro que nós queremos homens que estejam conosco na luta contra os preconceitos e defendendo todas as mulheres. Agora, homens que querem manter um privilégio, uma sociedade machista, patriarcal e de uma lógica de violência contra as mulheres, porque o que o teu discurso produz é violência contra as mulheres trans. Então, o meu mandato ele é tanto propositivo quanto combativo. Acredito que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de lutar por aquilo que eu vejo que é o correto. Na verdade, o que a esquerda está tentando fazer é realmente caçar a palavra, censurar o contrário. George Orwell ele diz que se a liberdade significa alguma coisa, sobretudo é dizer o que o outro não concorda. E eles querem utilizar da cassação, eles querem utilizar da instrumentalização da censura para poder calar seus opositores. Deputado, a parlamentar Érica Hilton fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que suas redes sociais sejam suspensas. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso e saber, sem internet, o seu pensamento continua a ser levado para as pessoas ou, enfim, é objeto de discussão no público que o elegeu, se o senhor for retirado ou banido das redes sociais? O que o senhor achou desse pedido para que suas contas sejam suspensas, por favor? Mais uma vez, o modus operandi da esquerda, você não pode tocar no assunto que, mais uma vez, fogem do assunto porque diz respeito ao banheiro, de um homem entrar ali no banheiro feminino, de homens biológicos competirem em competições femininas. Foi isso exatamente que eu denunciei. E, inclusive, a deputada ela reforça o meu discurso. Exatamente, foi exatamente isso que o Nicolas defendeu. Simples assim. Mas a Fernanda, ela faz todo um circo, né, para poder criminalizar ali o Nicolas. Qualquer um que tem ali um mínimo de cérebro consegue entender esse raciocínio. Quando eu disse que quando você discorda deles, você é taxado automaticamente de transfóbico, de homofóbico, de fascista, de machista e um monte de ista. Por exemplo, se você pega esse princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, você vai abrir um leque gigantesco para demais problemas. Por exemplo, em concursos públicos, como por exemplo da segurança pública, você tem provas diferentes para homens e para as mulheres. E agora, como nós vamos fazer? Um homem ele pode se sentir mulher e ele vai fazer qual tipo de atividade? Atividade destinada para a mulher ou para o homem? Dentro de uma igreja, por exemplo, se chegar ali um transexual, ele vai ser colocado ali num banheiro feminino ou num banheiro masculino. E caso a igreja não aceite que um homem biológico entre em um vestiário feminino, a igreja vai ser responsabilizada, vai tomar multa, também vai ser taxada de homofóbica. Então o discurso ele é muito amplo e a esquerda, basicamente, ela não quer discutir os temas importantes. Então eu vejo que, eu já dei aqui, inclusive, até a solução. Criem-se um banheiro neutro, criem-se uma competição neutra e vocês verão o que vai acontecer. E com relação à defesa, né, das mulheres, deixa aqui bem claro. Se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ou o Messi, de hoje para amanhã, se sintam mulheres, a melhor do mundo, mulher, ela perde o posto automaticamente. E é engraçado que eu não vejo mulheres se sentindo aí, né, homens trans, e querendo competir em competições onde somente tem homens, porque a disparidade é muito grande. O esporte mostra isso com clareza, de que a realidade ela não pode ser colocada abaixo da ideologia. Então a maioria das pessoas estão de acordo com isso sim no Brasil. Isso não é um discurso transfóbico, homofóbico, que não merece cassação, nenhum tipo de retaliação, e é lógico, debater os problemas, nós precisamos concordar em discordar sim. Agora, o que a esquerda quer é simplesmente ter uma voz uníssona. Se for para ser assim, fecha o parlamento, ou se não, deixa somente ali a esquerda falando, porque de fato, se alguém de direita, alguém que eles não concordam, fala, expõe uma opinião e eles querem caçar o mandato, eles fazem petição, eles pedem derrubada de internet, é porque o contraditório não pode existir. Então, repito aqui mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo, tudo o que passar disso é basicamente narrativa e uma histeria coletiva da esquerda que estava durante muito tempo escondendo isso, colocando isso nas suas redes sociais, em documentários, em filmes, em novelas, em todo o aparato cultural, para quando daqui a poucos anos você ir contrário a isso, você vai ser colocado como um transfóbico, homofóbico e também vai ter que arcar aí com uma pena, né? Talvez aí até mesmo de cárcere. Então não estou mais uma vez aqui lutando somente pela minha liberdade, estou lutando pela liberdade do pai que não quer aceitar um homem com pênis dentro de um banheiro de sua filha de 6, 5, 7 anos de idade ou de qualquer mulher e tem o direito sim de ser contrário disso e não ser colocado, taxado como um criminoso. Criminoso, por exemplo, é o que está agora na presidência. Criminoso, por exemplo, são as pessoas que não falam do que está acontecendo hoje no nosso país com escândalo após escândalo. Isso para mim é criminoso. Talvez se eu tivesse colocado dinheiro dentro da cueca e não tivesse colocado uma peruca, teria sido menos escandaloso para deputado e toda essa patota da esquerda.
É caso de banimento do deputado Nicolas Ferreira das redes sociais, deputada. Eu também gostaria que aqui a senhora aproveitasse e falasse o quão significante ou quão significativa é essa repercussão nas redes sociais para a proliferação desse tipo de pensamento. Olha, Basília, em primeiro lugar, Nicolas, tu é transfóbico. Tudo que tu falou foi um conjunto de transfobia. Bom, tu serviu a carapuça e tu te auto-intitulou fascista. Eu concordo, mas eu não tinha usado como definição. Acho que foi a expressão de um pensamento neofascista, mas esse eu não tinha colocado. Agora, toda essa verborragia que tu falou nos últimos 5 minutos é a expressão do tamanho da tua transfobia. Na verdade, quem quer fechar o parlamento são vocês. Quem estimulou 8 de janeiro foi tu, nas tuas redes sociais e na organização de uma extrema-direita golpista que Ela debate de uma forma pessoal, né? Parece que tá doendo no íntimo dela. durante a pandemia, ao invés de salvar vidas, estava fazendo atos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional estimulado pelo Bolsonaro e apoiado por ti, né? Eu acho que já teria razões, Basília, ou várias outras razões, para o Nicolas ter sim a sua rede social banida ou tolhida, porque a liberdade de expressão nunca é uma liberdade de opressão, nunca é para fomentar um discurso criminoso, de ódio, etc. Nós lutamos para que o povo tenha mais liberdades. Nós derrotamos a ditadura civil-militar justamente que tenha liberdades para reivindicar, para lutar, para se auto-organizar. Agora, não liberdade para fomentar a violência física, porque o discurso de ódio que tu me perguntou, ele não se prolifera só nas redes. Eles proliferam nas ruas, quando assassinam com requintes de crueldade a comunidade LGBT do país. As mulheres e homens trans, viu, Nicolas, têm uma expectativa de vida de 35 anos, quando o restante da população tem de 76 anos. O Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT do mundo. E o teu discurso não só reproduz isso, fomenta. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre as joias milionárias roubadas pelo teu ex-presidente criminoso. Eu queria muito saber a tua opinião sobre o orçamento secreto que deu estabilidade com bilhões de recursos públicos do povo brasileiro para o Bolsonaro, teu presidente, comprar uma base alugada aqui na Câmara dos Deputados. Aí tu não fala nada, porque a corrupção de um dos governos mais corruptos da história do país, que foi o teu governo, combinado com uma agenda de retirada de direitos e de liberdades democráticas, para ti agrada. Na verdade, o que tu defende é um sistema político que não tem auto-organização para o povo poder lutar, para as LGBTs poder lutar, para as mulheres poder lutar, para os sindicatos poder lutar, para que o teu turma construa um mecanismo de poder, que é a agenda econômica antipovo, que é a que tu defende, sem liberdades democráticas. Mas desculpa, vocês foram derrotados no primeiro turno, foram derrotados no segundo turno e foram derrotados na aventura golpista do 8 de janeiro. Agora o que te resta é responder sim nos inquéritos dos atos antidemocráticos. O que te resta é responder no Supremo Tribunal Federal o que tu estimulou naquele ato golpista e vergonhoso aqui em Brasília em 8 de janeiro. O que te resta é responder pelo crime de transfobia que tu cometeu na Câmara dos Deputados e que tu está cometendo aqui reiteradamente de maneira irritante. Mas eu tenho uma máxima para mim, que eu não costumo interromper nem bobagens, né, nem histeria, como tu diz, né, que os homens sempre usaram isso para atacar as mulheres, coisa bem velha, né? Tu é jovem, mas tu reproduz toda aquela quinquilharia, né, da misoginia, do machismo e do patriarcado. Deputada, obrigada. Deputado Nicolas Ferreira, apesar de pouco tempo no Congresso Nacional, tem pouco mais de um mês que os trabalhos de fato começaram, tanto na Câmara quanto no Senado. Para o senhor é tudo novo, porque o senhor pela primeira vez é deputado federal. Eu gostaria de saber se o senhor já tem propostas para apresentar ao parlamento, ideias que venham da sua plataforma eleitoral. Claro, já protocolei um PL com relação a basicamente tudo que o Bolsonaro tinha feito nos governos anteriores com relação às armas. Acredito que a gente precisa obter aí uma liberdade com relação a isso. Infelizmente, os decretos, né, que o presidente Lula derrubou realmente está atrapalhando muito, tanto uma questão econômica quanto social. A gente viu aí a diminuição, né, dos homicídios durante esses 4 anos do governo Bolsonaro e também um aumento aí da aquisição, né, de armas de fogo. Então há, obviamente, uma correlação com os dois e tenho feito, né, questões propositivas, tanto também aí combativas. Inclusive fiz diversos requerimentos com vários escândalos, né, incontáveis aqui desse desgoverno, uma vez que o ministro, né, da Fernanda usou, né, o orçamento secreto que ela tanto aí denunciou agora para poder asfaltar ali estradas em volta ali da sua fazenda, que inclusive utilizou o avião da FAB para poder ir até leilões de cavalos. Governo que agora está utilizando toda a máquina para poder tirar as assinaturas da CPMI do dia 8 e é a primeira vez que eu vejo isso, né, supostos criminosos pedindo investigação e pessoas que os acusam de criminosos que não querem investigação. Ou seja, por que não querem esclarecimentos aí sobre esses fatos? Além, obviamente, aí da quebra, né, de promessas eleitorais, como por exemplo o Lula disse que era pró-vida, que ele era uma pessoa contra o aborto, inclusive eu tive, né, que fazer uma retratação pública dizendo que o Lula era a favor da vida e logo de cara colocou uma ministra da Mulher, uma ministra da Saúde que é a favor de matar crianças dentro do ventre, tirou o Brasil do consenso de Genebra, que era um consenso onde tinha ali a defesa da vida desde a concepção. Então tem agora um ministro também de Direitos Humanos dizendo que vai se utilizar da liberação das drogas para poder combater o tráfico, o crime organizado. Então assim, é uma série realmente de
de efeitos, né, desse governo que realmente tem voltado a destruir o nosso país. Agora, é engraçado, né, porque me chamam, me acusam, né, tanto aí de criminoso, mas eu acredito que se eu tivesse, talvez, né, deputado, roubado aí a Petrobras, tivesse desviado dinheiro, sido feito corrupção passiva, né, por exemplo, tivesse ali um sítio, né, em Atibaia, com pedalinhos, com nomes dos meus netos, onde ali a construtora, inclusive, teve responsabilidade na construção desse sítio, talvez você não me chamaria de criminoso, né, você me chamaria aí de presidente. Eu só vejo que toda essa histeria, né, coletiva sua, principalmente, de ficar taxando os outros de vários rótulos, na verdade é só para destituir do foco da nossa conversa aqui. É impressionante que a deputada, por exemplo, poderia também se ater a responder as perguntas que foram, né, perguntadas, porque fica muito desleal, né, eu responder aqui a pergunta e ela fica igual um papagaio durante 5 minutos falando a respeito daquilo que eu sou ou aquilo que eu deveria ser punido. Então deixo aqui bem claro, né, a nossa discussão do que eu fui chamado aqui para falar foi com relação ao tema do dia 8 do Dia das Mulheres. E novamente, né, aqui quem faz as perguntas, de fato, aqui é a entrevistadora, mas deixo aqui o mero desafio para a deputada de definir e responder uma pergunta, né, se ela concorda em um homem com pênis entrar num banheiro feminino e se ela, por favor, pode definir o que é mulher. E finalizo aqui a minha fala. Meu amigo, o chicote estralou ali entre a Fernanda e o Nicolas. O que você achou de tudo isso? Deixa o seu comentário aqui, ó, porque ele é extremamente importante para nossa conversa aí criar corpo, beleza? E lembrando você que ainda não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever e deixar o like se você gostou desse conteúdo, beleza? Já se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu, vou nessa, fui!